alegre, mas alegre mesmo de retornar, chegar em casa, estar na casa do Pai, saber dos irmãos. Amém? A gente sai um pouco, tivemos lá uma festa de aniversário da nossa igreja 7, lá em Anápolis. Um abraço do pastor Francisco para vocês, um abraço da pastora Cilei. Deus foi muito bom. Os irmãos também que estiveram lá honrando a igreja mãe, entendendo o que é submissão, o que é harmonia, o que é comunhão. Houve aqueles que não tinham condição, também Deus entende, mas foi muito bom. Os irmãos que estiveram lá, louvando ao Senhor, agradecendo a Deus pela existência daquela igreja. Foi uma vez. Depois passei, estive vivendo minha avó, já tinha. Que ano nós somos lá em Terezinha? 2008, parece. Foi 2008, né? 7 anos. Foi 2008. Eu estive lá com a irmã Terezinha, irmão Paraci. Lembrou de vocês, hein? Memória boa. E a gente surpreende com ela, porque cada vez que a gente vê ela está mais fortinha. Meus filhos puderam conhecer, né, a bisavó, e ela já está com tataraneto e 4ª geração. E a gente fica feliz, né, de ver a avó da gente ainda viva, ainda conversando com vocês. Mas foi muito bom. Pude ver meu pai, pude conhecer tantas coisas que eu não sabia da vida dele, que minha avó entregou ele. E é bom demais a gente conversar, né? Descobrir quem foi o pai, meu Deus. Tem uns pais que não podem os filhos saber não, que é perigoso. Eu conheço um desses, né? Os filhos não podem saber muito quem eu fui antes de conhecer Jesus, não. Não é bom não, passado não. Mas foi muito bom. E sabemos que foi maravilhoso também aqui, né, o que Deus está fazendo. Benção. Deus abençoe cada um de vocês, né, que estiveram aí cuidando da obra de Deus, fazendo a obra de Deus. Deus abençoe. Isso foi muito bom. E a gente, quando chega, né, de viagem, a gente agradece a Deus, porque a gente vê tantos acidentes, tantas coisas. A gente fala, Senhor, obrigado, né? Tantas coisas que a gente anda por aí, para lá, para cá. Só Deus mesmo para guardar a gente. Aí a gente vê que às vezes as imprudências do motorista, outros que estavam dirigindo corretamente, o outro está imprudente. Então chegar em casa é só Deus mesmo. Só Deus. Só Jesus mesmo. E a gente, a Leidinha mesmo, a amiga dela que está lá no iHope, lá em Florianópolis, lá no seminário, foi visitar a mãe nesse feriado, uma moça nova, veio falecer, acidente, Aline. Agora imagina a tristeza, uma jovem tão, uma voz tão abençoada, viu, cara? Maravilhosa, uma menininha querendo viver. Por isso que tem gente que fala assim, tem gente que não entende assim as coisas de Deus ou Deus. Ah, mas eu estou fazendo a obra de Deus, eu não vou morrer, não. Ora, se for a hora, morre. Se for imprudência sua, também morre. Não tem esse negócio não. A menina lá fazendo seminário, se preparando para voltar para a igreja dela, para estruturar o ministério de louvor. Não deu para concluir o seminário. Quer dizer, a menina que tinha abandonado sua carreira profissional, né, sua carreira na faculdade e tudo, para fazer, se aperfeiçoar, melhorar na obra de Deus. E isso a gente fica refletindo, fica pensando. Amém? Então a gente precisa refletir. Agradar a Deus não é ontem, não é amanhã, é hoje. Amém? Não fica preocupado, eu tenho que agradar a Deus amanhã, não. Você precisa agradar hoje, e ontem você devia estar agradando. Então você já está atrasado. Ontem você já deveria estar agradando a Deus. Então a gente não tem tempo a perder mais. A gente precisa fazer a obra de Deus enquanto pode. Hoje pela manhã tive um culto na prefeitura, Deus me abençoou, Deus me usou ali para falar com aquelas pessoas, algumas pessoas espíritas, depois seguraram na minha mão e falaram, pastor,
essa palavra veio realmente de Deus. Deus iluminou o Senhor. Eu falei, realmente uma luz, que Deus é luz mesmo. Eu esquivo ter esses negócios de iluminar e tal. Eu falei, não, realmente Deus é luz mesmo. Aí saí de lá e fui em casa tomar café. De repente o André me ligou, não, tem outra reunião lá no Hotel Vitória Regia. Desci para o Hotel Vitória Regia. Cheguei lá, tinha um rapaz que corta cabelo. E ele também, envolvido com alguma, talvez não sei se é espiritismo, eu não cheguei, não deu tempo de perguntar, mas ele falando ali, e eu pude falar de Jesus para ele, e aí quando começamos a conversar, ele começou a se abrir comigo alguma coisa da vida dele. De repente, a menina queria falar com ele, mas ele falou, eu preciso do seu telefone, essa conversa não pode parar aqui. Ou seja, nós não podemos perder tempo. Às vezes a gente fica em fila e a gente pensa que a obra de Deus é subir nesse culto e fazer a obra de Deus. A gente pensa que talvez é só vir aos cultos. Bom, parabéns, você está no culto, você está aprendendo. Ou pensa que é estar, às vezes, só de joelho. Irmãos, enquanto você tiver oportunidade, não perca a oportunidade de falar de Jesus. Não fique com gracinha, não fique com brincadeira. Aproveita o tempo que você tem e fala do amor de Deus, fala o quanto ele é importante para as pessoas. Dirige a palavra de Deus e fala de Jesus. Porque tem gente que vai falar de Jesus como se Jesus está enviando as pessoas para o inferno. Ainda não chegou o tempo de inferno. A gente precisa falar da graça de Deus, do amor de Deus. Depois que a pessoa entende o amor, aceita Jesus, ele vai descobrir, vai saber o que é o inferno. Porque quando a gente já fala do inferno, a gente já automaticamente as pessoas já se autocondenam. Então eu nunca vou chegar nesse céu, porque eu não consigo ser ou estar nesse nível. Então a gente precisa falar do amor de Deus, o quanto ele nos amou e o quanto ele é importante na nossa vida e na vida das pessoas. Amém? Então, preocupe-se em falar desse amor de Deus, em aplicar a palavra de Deus em qualquer momento, não é só no culto, não é só não sei aonde. Eu fico vendo ali, vocês que são obreiros que ficam na porta. Está na porta, passou alguém que não é crente, fala de Jesus, convida para entrar. Toda vez que eu fico ali, eu convido as pessoas, vem aqui, entra aqui. Teve um dia que um grupo de não sei quantos jovens entraram aqui dentro da igreja, porque ali lá atrás convidando. E um grupo, não, mas eu estou aqui de pergunta, falei, não tem problema não, vem para cá. Porque talvez a gente vai pregar, dar os usos para as pessoas nem converteram ainda, não, vem para cá. E esses dias passou uma senhora, um senhor estava fazendo caminhada, falei, vem cá, eu nunca vi vocês aqui dentro. Não, uma hora eu vou vir aqui, gente mora aqui pertinho, teve outros que eu parei ali, eu mudei para cá há pouco tempo, mas qualquer hora dessa eu venho na igreja, até já veio eu não vi, porque são todas as pessoas que entram, mas a gente não pode perder tempo. Não podemos perder, não podemos esperar uma autoconsagração para a gente fazer as coisas para Deus. Amém? Você já é abençoado para fazer as coisas para Deus. Amém? Então não perca tempo. Não perca. E enquanto a gente está perdendo tempo, irmãos, às vezes a gente está preocupado com a nossa vida, com o nosso emprego, com o nosso sofrimento, sabe aqueles lambedores de ferida? Aí muitas almas estão indo para o inferno. Muitas almas estão perdidas. Talvez Deus só quer que você comece a fazer algo para Ele. E parar de reclamar, parar de murmurar, parar de ficar colocando defeito nisso ou naquilo. E começarmos a fazer algo para Deus. Chegou o tempo. Amém? Não temos mais tempo. Eu quero deixar isso bem, que vocês tenham consciência em relação a isso. Às vezes a gente está buscando um poder e o poder só está em dizer assim, Jesus te ama, vem para cá. Aí Deus vai te usar com poder para aquela pessoa ser liberta, ser transformada. Amém? É assim que a gente tem que fazer, porque o poder de Deus você já tem na vida de vocês. Quem é batizado com o Espírito Santo aí? Você que é batizado com o Espírito Santo tem o poder de Deus. Quem não é, busque. Amém? Busque. Busque que Jesus quer te batizar, o Senhor quer te batizar com o Espírito Santo. Amém? Aí à medida que você vai se posicionando, o Senhor vai te usando, porque os dons servem para edificação, para libertação, para consolação e outras áreas da vida da pessoa. Então, à medida que você põe a mão no arado, Deus começa a te usar. Daqui a pouco você começa a expulsar demônio, uma pessoa é curada, um trem acontece, uma doidura aí, você, meu Deus, por que foi isso?
foi a sua oração. O poder de Deus manifesta na sua vida, realizando milagre. Amém? Então vamos nos preparar, porque Deus quer usar. Agora não fica, quando eu crescer, quando eu casar. Não espera casar, viu, Samuel? Pode começar a ser usado agora, meu querido. Glória a Deus. Quando eu casar, pastor, porque já tem uns probleminhas, não. Vê esses probleminhas, vai fazer em nome de Deus. Amém? Eu sei que tem uma galera aí bem animada e abençoada. Já está sabendo disso. Vamos ler então a palavra de Deus. Fiquei sabendo, Fernando aí está com as notícias boas, né, Fernando? Graças a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos capítulo 8, e versículo 5 a 8. Romanos capítulo 8, versículo 5 a 8. Todos encontraram? Lembraram de trazer o caderninho, a agendinha? Estão aprendendo, né? Daqui para a vinda de Jesus vocês aprendem. Glória a Deus. Traga de repente seu caderno de anotações deve virar um livro. Quem sabe Deus quer usar você como escritora, escritor das experiências. Então eu vou estar lendo. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Então, nós estamos estudando, falando sobre vida no Espírito. Mas quando fala de vida no Espírito, a primeira coisa que a gente precisa entender é a questão da carne, né? Porque a única coisa que nos afasta de Deus é as motivações e alimentos da carne. Ou seja, quando a gente alimenta a carne, não tem como ter uma vida no Espírito se a sua carne está sendo bem alimentada. Tem muitas pessoas que querem ter uma vida no Espírito, e já não é vida no Espírito, é emoção, porque vivem debaixo do jugo da carne, e quando vivemos debaixo do jugo da carne, automaticamente estamos sobre o jugo, sobre a vida no pecado. Não que tudo que você alimenta a carne seja pecado. Eu expliquei isso aqui a semana passada, que a inclinação da carne, tudo, por exemplo, sobre a questão de sexualidade, sobre a questão de corrupção, sobre a questão de alienação em relação, talvez, à vida espiritual. Nós ficamos tão alienados, às vezes, na nossa vida espiritual e perdemos o controle do que realmente é espiritual. Antigamente, eu recordo, eu lembro, que às vezes, irmãos, pessoas que aparentemente pareciam mais cheias de Deus, eram as que mais causavam escândalo na igreja. Por quê? Porque faltava o ensinamento de produzir fruto no Espírito. Porque a nossa tendência é mostrar a nossa aparência. Não, eu estou santinho, eu sou bonzinho, eu sou aquela pessoa. E com isso, muitos de nós realmente mostrávamos uma aparência de cristianismo, de crente, porém dentro não era tratado. Se alguém pisasse no seu pé, para você perdoar, misericórdia, era anos. Uma pessoa que vive na carne, ela tem dificuldade de perdoar. Ela leva anos. Lembra uma coisa? O que foi, irmão? Eu não aguento quando fala da minha mãe, porque minha mãe me bateu tanto. E ela fazia lavar vasilha lá no perto do rio. E levava uma trouxa de roupa na cabeça. Mas então, não, pastor, ela já morreu. Gente, a mãe já morreu. Libera perdão, tem dó. Às vezes até nem tinha salvação, coitada, foi para o inferno. E você ainda carrega um jugo desse. Vocês estão entendendo como tem gente que é ruim, mas por fora está crente. Carregamos a Bíblia, temos envelopinho de dízimo dentro da Bíblia,
damos testemunho, às vezes até cantamos. Somos chamados, mas às vezes não somos escolhidos. E aí vai carregando a vida de crente. Sou crente. Não, glória a Deus por você ser crente, mas você precisa ser mais do que crente um pouquinho. Você precisa ser salvo. Amém? Glória a Deus por você ser crente. É aqui que você vai ser transformado. Mas você precisa ser salvo. Ao contrário disso, você só vai ser crente mesmo. Crê, o budista crê, o espírita crê, o católico crê, o macumbeiro crê. Mas só que você está dentro de uma crença correta. Está crendo em Jesus, amém? Só que só crer não adianta. Precisa de um pouquinho mais do que isso. Precisa de transformação de vida no Espírito. Mas não é aquela vida só de aparência no Espírito. Eu oro em língua estranha, glória a Deus por ser batizado no Espírito Santo, por ter a manifestação do dom de línguas na minha vida. Mas, por exemplo, tem muitas pessoas que oram em língua, mas a vida é desconcertada. Então isso não traz nenhum tipo de selo ou aliança com Deus. Se não há mudança em mim, se não há posicionamento, se não há renúncia, se não há negar a minha carne. É por isso que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas eles aparentemente vivem como se fosse do mundo. Mas quando eu estou falando de viver do mundo, irmão, não é porque você às vezes tem o cabelo loiro, ou cheio branco com loiro, ou amarelado com vermelho. Não é isso. Não é isso. Mas é quando você fala lá na sua casa, lá, quando você discute com o seu marido, você é ímpia. Ou bichinha ímpia. Pior do que uma pessoa ímpia. Grita, até xinga. Mas é crente o trem, irmão. O troço diz que é crente. Crente no quê? No dicionário de coisa feia. Porque fala palavrão, fala palavras agressivas, põe o marido lá embaixo. Mas não é só mulher não, viu, irmão? Tem homem que é pior. Na verdade os homens acabam sendo pior, mas as mulheres, quando dá para falar, Deus me livre. Mas tem homem também que é pior do que um ímpio. Tem uns que xingam, tem uns que gritam, tem uns que são... E tem uns até que acreditam. Aqui, graças a Deus, acredito que não tem mais nenhum. Mas já tivemos casos de homens que eram agressivos. Eu tinha que falar, você não é homem. Porque homem não bate mulher. Você não está vendo que você é mais forte que ela? Ela é frágil? Mas ela avançou. Deixa ela avançar e liga para o Mário da Prêmio, então para o Francisco da Penha. Vamos criar a lei. Essa existe a Maria da Penha, vamos criar o, né? Tem que ter a lei também, né, irmão Felipe? O Francisco da Penha. Existe a Maria, vamos criar o Francisco da Penha agora, pelo amor de Deus. Não, porque tem mulher, mas a gente fala que tem uma mulher que avança. Você entendeu? Aí tem uns que, opa, mas não é assim, meu irmão. Mulher se conserta no joelho, na oração, e é modificando a nossa maneira de ser. Não adianta só orar, mas você é bruto. Você ora, pastor, eu estou orando, mas é bruto. Como é que muda? Eu estou vindo para a igreja, mas continua bruto, não está mudando. Continua bruta. Vem para a igreja, mas continua fazendo as mesmas coisas do mundo e da carne. Vocês estão entendendo? Então não adianta a gente pegar e querer dizer que temos uma vida no Espírito, se não há uma transformação, uma mudança em nós, uma renúncia. A gente precisa fazer avaliação consciente dessa vida em Deus. É por isso que a gente tem um bocado de escândalo lá fora, por causa de crentes igual a muitos que estão dentro da igreja. Mas eu não quero que você saia da igreja não, eu quero que você mude. Porque a igreja, foi isso que eu falei com o rapaz. Eu falei, olha cara, eu contei para ele a minha história. Quando eu fui para a igreja, eu sofri. Primeiro, estava na igreja, crente, abençoado, orando em língua, fazendo o evangelismo, tocando no conjunto da igreja, vindo para as orações de madrugada, de manhã, da hora que tinha tarde. Aí, eu de repente comecei a gostar da Vanusa. O pastor tinha um filhão bonitão, galã, e a Vanusa era uma menina, uma crentinha boazinha, uma menina legal, séria. As crentinhas bem ajeitadinhas. E aí o que aconteceu? Eu gostei daquela crentinha ajeitadinha. E aí
Começamos a namorar, mas o pastor queria que ela fosse namorada do filho dele. E aí o seguinte, a coisa não deu certo. E ele começou a falar, sério, mas hoje eu compreendo, talvez ele tivesse um pingo de receio. Claro, irmão, chega um cara que era usuário de droga, que muitas vezes caía na rua e levantava no outro dia, cheio de droga, cheio de coisa ruim, cheio de demônio, igual eu cheguei na igreja. De repente está ali, na igreja, mas será que esse cara está crente mesmo? Será que ele não vai desviar e maltratar essa menina? E às vezes, mas eu sei que ele falou de mim, talvez com cuidado com ela, não sei, mas não importa. Mas isso poderia ter abalado minha fé, porque meu próprio pastor, a pessoa que era para cuidar de mim, ela estava falando mal de mim, estava querendo tirar a minha namorada, que hoje é minha esposa. Aí é ruim, né, irmão? Qualquer um ficaria grilado, mas o Espírito Santo toda a vida já me tratou nesse sentido. Eu não fiquei grilado, não. Eu ia para a oração, porque eu sabia que meu recurso, quem brigaria por mim, quem estaria na minha causa, era Deus. O grande problema, sabe o que é? Que em vez de você ficar de boca calado, você fala. O grande problema é que você está mexendo em coisas que você não devia mexer. Aí depois quer chamar por Deus? Nós for o capeta, porque Deus não vai ouvir gente rebelde, não, mano. Gente que quer resolver as coisas brigando, discutindo, com paulada, com panelada, com tiro, com faca. Deus não ouve, não. Sinceramente, não ouve mesmo. Aí eu queria que minha esposa mudasse. Queria, mas primeiro mude você. Eu queria que meu marido mudasse. Primeiro mude você, minha filha. Não é ele que tem que mudar, é você primeiro. Aí a gente, nessa questão, a gente, por não ser tratado, a Bíblia diz que nós temos que negar. O que você está negando? O que você está negando? Não está negando nada. A gente não quer negar nada. Evangelho é negar, meu irmão. Evangelho é perder. O mundo está querendo dar, o capeta está dando isso, está dando aquilo. Mas com Jesus é diferente. Você perde para ganhar. Você dá para ter. Ou às vezes você não faz nada e ele faz. O Evangelho é assim. E aí beleza, essa foi a primeira prova, mas graças a Deus, Deus me deu graça, me ajudou, eu em oração, em jejum, negando a mim mesmo, renunciando minha carne, falando com Deus, casei, já faz 24 anos esse casamento, graças a Deus. Nunca nos separamos, ela nunca saiu da minha casa por causa da mãe dela, nem nunca saí da minha casa por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Nunca. Esses 24 anos, graças a Deus, o Senhor nos guarde e nos ajude. Beleza. Aí depois, irmão, só para vocês terem, eu estou contando a questão, por que às vezes você está aqui, está cheio de erro? Tá, um certo que Jesus quer te salvar. Aí passou um tempo, tinha lá um dos co-pastores da igreja, que ele pegou um dia, a gente estava fazendo uma campanha para comprar um som, aí fizeram um caixote desse aqui. Só que era bem assim, diferente. Não era igual esse aqui. Aí o que aconteceu? Fizeram um caixote lá, bem ajeitado mesmo, para recolher essas ofertas. E aí o que aconteceu, irmão? Quando o negócio estava quase cheinho ali, esse pastor vai e pega o dinheiro. Só que até então a gente não sabia que era um pastor não. Será que é a zeladeira? Será que é não sei quem? É um porteiro? Quem foi? Ficou aquela dúvida. Aí passou um belo dia, ele pega e bota uma carta dentro do caixote de novo. Olha, pastores, igreja, eu quero pedir perdão para vocês. Deus sabe que eu estou passando uma vida muito difícil, um aperto, um apuro. E eu peguei esse dinheiro aí, foi emprestado, depois eu devolvo. Você devolveu, irmão. Mas depois, o tempo passou, a gente descobriu que foi realmente um dos pastores lá que pegou esse dinheiro. Mas eu estava dentro da igreja, eu poderia falar, poxa, mas dentro da igreja tem esse trem? Tem. Sabe o que é aqui dentro da igreja que Deus está tratando com gente que roubava, com adúltero, com pedófilo, com lésbica, com homossexual, com gente que mente, com gente que quer roubar, com gente que faz trem errado, com gente que não aguenta ver um homem que já vai se abrindo, com menino que não aguenta ver uma mulher que já vai, sabe? Está aqui dentro. Mas se você não estiver aqui dentro, onde é que você vai ser curado? Onde é que você vai ser liberto? Aonde? Agora tem um problema. Você não pode ser passivo
e dizer, não, eu sou assim mesmo, eu estou aqui dentro e Deus... Não, você tem que tomar posição. Sua vida está na carne ainda. Você está andando segundo, alimentando carne, alimentando o jabá. Você não pode continuar com essa vida. Você precisa agora entender que a nossa vida é outra. E outra coisa, se Jesus voltar e você for pego com essa passividade, mas eu sou assim mesmo, você vai ficar. E subir na grande tribulação não é fácil não, viu? Eu vou logo te alertar. Não vai ser fácil. Se hoje que não está arrancando um dente seu, não está arrancando um pedaço de ouro, não está arrancando uma unha, não está arrancando nada seu, não cortou um pedaço do seu bumbum, você está aí achando difícil? Imagina na hora que começar a arrancar um olho, arrancar. Você é crente? Se sem nenhuma dor você já não está sendo crente, imagina uma dor. Você está entendendo? Então não vai ser fácil. Só que tem muita gente brincando. Tem muita gente tendo um relacionamento enganoso com Deus, de qualquer jeito. E a gente não pode ter esse tipo de relacionamento enganoso com Deus. Talvez não seja uma mensagem agradável de se escutar, porque está falando de mudança, irmão. E talvez a gente quer escutar coisas boas. Só que não vai vir coisa boa quando eu não vivo, irmão, dentro de algo que Deus espera que eu viva. Talvez a chuva vai até cair na sua terra assim, glória a Deus por isso. Agora, peraí, tudo bem, pode cair a chuva na sua terra e você vai para o inferno, e aí? Você pode ser, talvez chegue aqui com um olho, só com um olho, e Deus te dá o outro. Você pode ir para o inferno com os dois olhos. Você pode entrar aqui na igreja com uma perna só e de repente um milagre acontecer e você está com duas pernas agora. Você vai para o inferno com as duas pernas. Ou seja, você pode participar de milagres e não ir para o céu. É isso que eu quero que você entenda. A gente precisa ter um relacionamento sério com Deus, não é de qualquer... mas Deus me ama, Ele te ama, filho. Por isso que Ele está falando aqui, através da palavra dele. Só que não é de qualquer jeito, não é bagunçado. Não é do meu jeito. Não é porque eu acho, porque eu penso, não é filosofia. Isso é a palavra de Deus. E ele está bem, é bem claro aqui, irmão. Isso aqui não estou lendo o Velho Testamento, estou lendo o Novo Testamento. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Não sou eu que inventei isso. Não é o Evangelho segundo Ernesto Passos. Não é a primeira carta de Ernesto à igreja de Rio Verde que está falando isso. É a Bíblia. Quando eu me inclino para as coisas da carne, isso vai gerar morte. Essa inclinação. Então eu preciso remover da minha vida. Agora tem uma coisa também. Quando eu estou falando da carne, que ela tem algumas, às vezes nós damos certa força para ela, damos legalidade para ela. Quando eu dou legalidade para o Espírito também, ele me ajuda a vencer as coisas da carne. Amém? Amém. Às vezes a sua carne está mais forte porque você tem permitido ela ser mais forte. Você tem alimentado com aquilo que ela gosta. Mas se você der espaço para o Espírito vai te ajudar. Já não é na carne, porque a carne vai te ajudar, vai te conduzir para as coisas ruins. Mas a inclinação do Espírito para as coisas de Deus. Então quando a sua carne é mortificada, automaticamente quem vai agir? O Espírito. O Espírito. O Espírito vai se mover na sua vida. Já não é mais sua força. Irmãos, sabe por que eu estou conseguindo vencer até aqui? Porque quando eu percebo que minha carne está se fortalecendo, eu preciso agora então fazer o quê? Fechar a despensa da carne e abrir a despensa do... O grande problema é que quando as pessoas às vezes começam a dar vazão para a carne, irmão, daqui a pouco já vê, começa a escutar uma música mundana. Ai, 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 ai. Cachaça pra cá, vinho pra lá, bebida, bagunça. Uma coisa vai puxando a outra. Aí você vai gritar mesmo, ai, 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 ai mesmo. Daqui a pouco você, ai, ai, pastor, ai, 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 vai mesmo. Aí mexer com as coisas da carne, depois você não dá conta. Vocês estão entendendo? Uma coisa vai puxando a outra.
Então o que você precisa fazer? Não abre a despensa da carne. Não dá lugar. Aí daqui a pouco já está vendo mulher pelada, já está vendo Deus pelado, já está vendo. Não. Só Deus sabe. Porque está só dando oportunidade para a carne se alimentar. Então quando eu abro a despensa do Espírito, o que acontece? Eu vou me encher do Espírito e vou matar a carne. E aí você vai ver. Amém? Por quê? Porque você está dando lugar ao Espírito. Pastor, eu fico vendo as pessoas falar esse negócio. Sabe o que acontece, irmão? A gente vem para a igreja e as pessoas, muitos pregadores, pastor e até crente mesmo, complica as questões do Espírito. Eu antigamente achava que no Espírito, uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que e tem gente que é assim. Amém. Não critique. E se a pessoa é assim, amém, deixa ele para lá. Aí também, por outro lado, já que eu não faço isso, pastor, eu sou gelado. Quem falou que você é gelado? Que você não está fazendo caminho, porque às vezes você não cai no chão, porque talvez a sua oração em língua não sai do lá para lá, balá, 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 balá. Parece que era dono de mercearia. Balá, balá, balá. Glória a Deus, amém. Mas amém, se você, né, se a sua língua se restringiu no balabala, glória a Deus. Amém? Mas às vezes outro vai falar uma língua mais profunda, né? Uma coisa mais difícil. Amém? Foi um trem que ele recebeu lá, mais complexo, ele busca mais, talvez ele, né? Amém também. Muito, então tem pessoas que talvez eles, mas eu nunca estou cheio do Espírito, porque ele pensa que ser cheio do Espírito é só daquele jeito. Aí por outro lado também tem muitos que são gelados, que às vezes nem consegue. Aí fica criticando aqueles que às vezes são mais espoletinhas, quando é linha de fogo. E uma coisa que eu aprendi na minha vida, eu não toco nas coisas do Espírito. Não toco, não mexo. Quem quiser mexer, quem quiser ficar com maldição, fica. Quem quiser bagunçar a sua vida, fica. Por isso tem muita gente com uma vida atrasada. Porque mexe onde não deve mexer, toca onde não sabe. Então, se eu não sei, eu não critico, eu fico calado. Eu não sei, eu não tive uma revelação para dizer isso aí era carne. Se eu tiver, eu falo, isso é carne. Já teve pessoa que estava endemoniada, falou, isso não é demônio, isso é carne. Quieta, toma vergonha. Liga para a polícia. Eu conheço, eu sei que você vai embora, vagabundo. Discernimento. Então, o que eu discerno, eu falo. O que eu não discerno, eu não falo. Eu não toco, eu não mexo naquilo que eu não discerno. Vigia, qualquer um de vocês aqui, é um ensinamento que eu dou para vocês. O que você não tem discernimento, o que o Espírito Santo não te mostrou, o que Deus não te mostrou, não critica. Mas estava lá fazendo, tem gente que fica fazendo gracinha, né? Com as coisas, e às vezes você vai estar mexendo em coisas que você não sabe. E aí você vai ter problema sério com Deus. Que você mexeu nele, as coisas dele. Aí Deus não tem inocente. Não toma por inocente. Agora, quando Deus me dá o discernimento, qualquer para ele ser carne, já vazando. Ou então também, se eu não quiser também, quem quer, deixa se enganar aí, depois um dia ele vai descobrir que ele está aí na carne mesmo, no jabá. Amém. Mas, a hora também que eu puder falar. Esses dias para trás eu falei com o irmãozinho. Teve aí um negócio, ele estava cheio de espírito, daqui a pouco ele estava cheio de pecado, contando. Mas tu não estava caindo, tu não estava falando até em português, em inglês, sei lá, espanhol, lá em japonês. Que porcaria é essa? Pessoal, meu irmão, sangue de Jesus, aí. Você precisa tomar vergonha, não pode ficar brincando com as coisas do Espírito Santo, não. E eu não gosto. As coisas de Deus, ela é muito séria. Eu mandei ele tomar vergonha, tomar posição. Não brinco com as coisas de Deus. Eu estava brincando. Porque quando eu recebo algo de Deus, traz transformação para a minha vida. Transformação que vai trazer isso para mim o resto da minha vida. O dia que eu recebi Jesus, o Espírito Santo veio sobre mim. Veio algo sobre mim, muitas coisas que eu sei que eu não dava conta, que não tinha jeito. Se não fosse o Espírito Santo, eu não teria mudado algumas coisas tão rápido. Então eu entendo muito bem disso. O que é um encontro com Deus mesmo. E o que é algo que a gente foge.
É igual a adoração, estava falando aqui agora. Tem gente que chega na igreja e vamos adorar, beleza, está cantando. Adoração não é só cantar, amém? Mas eu adoro cantando também, manifesto. Mas veja bem, mas eu estou cantando. Aí tem uns que fazem uma cara, aí não tem uma lágrima, não sai lágrima, começa. Ou então quando alguém vai orar, já viu. Teve um dia dele assim, eu estou andando ruim. Eu estou gostando de muita emoção. Porque tem umas coisas que atrapalham o mover do Espírito. Foi orar com as pessoas e amém, glória a Deus. Não tinha uma gota de lá, mas parece que a pessoa costuma, tipo assim, como se orou, então é como se não tinha lágrima para mover, então não precisa passar a mão no olho. Para que passar a mão no olho? Não tinha lágrima, não chorou, não deu, não moveu para a ponto de você chorar, então. E a gente parece que pega esse costume. Assim, uma vida de emoção. A gente precisa viver algo em Deus. Aí por isso que tem pessoa que um dia está bem demais com Deus, outro dia está ruim. Um dia está uma bica, querendo voar, quer ser missionário, quer ser não sei o quê, quer ser tanto trem e tal. E outro dia, cadê? Porque é emoção. Se fosse no Espírito era diferente. Você sentiria hoje, amanhã, depois da manhã, daqui a 10 anos, isso já se manifesta em você. Já se manifesta. A pessoa que um dia o sangue de Jesus tem poder. O que é isso mesmo? Aí a gente fala que é o Espírito. Não é o Espírito, é a carne. Vocês estão entendendo? E tudo a gente mistura. E quando na questão. Aí por isso que as pessoas aí, essa mesma pessoa que tem essa emoção, ele continua escravo do pecado. Porque se ele tivesse recebido do Espírito, ele não continuaria pecando. Ele estaria em outro nível espiritualmente falando. Já estaria andando em outro nível. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa compreender as coisas do Espírito. Senão você vai viver a vida inteira, irmão. Nunca produzirá nada para Deus. Nunca falar a história que Deus tem para você. Nunca cumprirá. Por causa disso, a gente precisa ter posicionamento. Se vocês conhecessem a minha história do passado, a minha caminhada até aqui, toda a vida eu tive muita prudência em muita coisa. Errando, aprendendo, errando, aprendendo. Mas prudência. Até hoje, muitas vezes assim, lá no ministério da nossa igreja mesmo, tem hora que eles vão proibir isso. Eu falo, eu até vou aprovar não estou aprovando não. Mas eu vou concordar em obediência. Mas eu não aprovo isso aí, porque eu sei que amanhã depois vocês vão mudar. E aí vai ficar incoerente com a palavra de Deus. Mas por obediência, vou assinar. Porque eu não gosto de coisas que mudam, que hoje está um jeito, amanhã está de outro. Eu não gosto disso. É por isso que tem muitas pessoas que não têm sucesso na vida. Porque eles começam aqui, daqui a pouco eles passam, daqui a pouco eles estão em cima, estão embaixo, estão em cima, estão embaixo. Aí vou falar igual aquele Mateus na Mastercard, né? Do lado do filho. Está em cima, está embaixo, está em cima, está embaixo. Promessa de graça. Para que vai abrir a boca? Vocês entenderam? Porque não tem convicção. Porque não foi gerada convicção. E isso atrapalha na sua caminhada de fé. Atrapalha no tratamento de Deus na sua vida. A gente tem que ter convicção. Quando o pastor falou, você vai para Rio Verde, ser missionário lá, no sudoeste de Goiás. Não. Beleza, Deus mandou, pastor? Mandou, então tá bom. A sua necessidade passou isso, passou aquilo, passou prova, passou tanta coisa, calúnia, meio tanto trem. Deus falou, tá bom. Falando. Quando não temos convicção, o que acontece? Será que foi Deus? Já vem a dúvida. Interfere na fé. Interfere na postura cristã. Tem um namoro, foi Deus que deu? É Deus mesmo? Então não vai mudar, porque tem gente que Deus falou e daqui a pouco Deus não falou de novo. Isso é brincadeira com as coisas do Espírito. Deus não é mentiroso. Ele te falou que era de Deus hoje, amanhã não é mais de Deus. Agora, por nós andarmos na carne, nós andamos nessa estrutura maligna e humana. Deus não engana. É melhor falar, não, foi eu que estou sentindo, eu que estou querendo. Não foi Deus. Porque Deus não fica desfazendo, ele não é menino, moleque.
A palavra dele, a Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passarão. Pode ver que na Bíblia não tem mudança. Deus dá do jeitinho que ele começa, ele vai. Falou lá atrás, pode olhar, pode ver os cumprimentos. É por isso que a palavra de Deus, a Bíblia, tem veracidade. Que você vê coisas que foram escritas, como Isaías. 700 anos antes de Jesus nascer, você vê lá: opa, o menino nasceu, o filho de Deus, é maravilhoso, o principado está lá escrito, está lá acontecendo. A palavra de Deus, ela não muda. Agora nós argumentamos, nós justificamos para o nosso bem, para o nosso bel prazer. Então a gente precisa aprender a andar, a viver no Espírito. Nós precisamos ser determinados. Aí, irmão, se Deus falou faça chuva, faça sol, foi Deus que falou? Foi, então acabou. Aí morresse do Ricardo, mas foi Deus que falou. Aí vinha leão para cá, e Deus falou? Falou, então venha leão. Vai vir urso, pode vir urso, foi Deus que falou para mim. Vai vir gigante, pode vir gigante. Convicção. Mas essa convicção é gerada no Espírito, não é na carne. Aí a carne se fortalece, porque aí a tricotomia corpo, alma e espírito funciona. Fora isso, muita gente está andando mais na carne e na alma, é automático. Qualquer coisinha se ferra, qualquer coisinha se desestrutura, qualquer coisinha desiste, qualquer coisa. Hoje é crente, mas amanhã não é mais. Hoje está bênção, mas amanhã não é mais. Hoje dá uma palavra, amanhã muda. Pessoas que vivem debaixo da alma, do jugo, da importância à alma, a carne. Amém? Eu preciso orar. Eu tenho uma reunião agora com o pessoal do completo. Semana é a semana da Marcha para Jesus, irmão. Estejam orando, por favor. Porque Deus deu alguns comandos, obrigado, Márcio, para nós fazermos de intercessão. Quinta-feira, depois do culto aqui, da Quinta do Clamor, vamos todos estar descendo ali para o box. Lembra outros irmãos, convites de outras igrejas, da igreja, de outros, sabe? Nós vamos estar fazendo o percurso do box até a pecuária. Vamos estar jogando óleo, derramando óleo, profetizando, declarando, quebrando, né, resistências, em nome de Jesus. E no sábado vamos ter a Marcha para Jesus, a realização da Marcha para Jesus. Então vamos estar também bem animados, jovens e jovens. Não vamos ser aquele jovem que é aqui pacato, não. Vamos levar folheto, vamos evangelizar, vamos orar ali na rua, e vamos fazer a diferença nisso. Amém? Nessa hora, a marcha, o barulho, vamos fazer algo diferente. Vamos orar pelas pessoas lá na calçada. Deixa a hora para o Espírito Santo te usar. Amém? Vamos fazer algo diferente. Vamos ser diferentes. Amém? Vamos começar a cumprir o propósito de Deus. Não é ontem, não. É hoje já. Não é amanhã, já começa hoje. Chega desse negócio: mas eu sou novinho. Samuel era uma criança, irmão. Falando Samuel de novo, irmão. Se liga, Deus está te pegando, cara. Aleluia. Samuel era uma criança. Moisés já era um velho assim, mas ele também não sabia, disse que não sabia falar. Deus quer pegar você, que diz que às vezes não sabe falar, que é uma criança. Deus quer te usar do seu jeito mesmo. Pastor, mas eu sou... Meu Deus, creia naquilo que Deus fala sobre você. Não acredite naquilo que o diabo diz sobre você, naquilo que a sua criação diz: você não é ninguém, você não vai ser nada na vida, não. Anula essas palavras aí em nome de Jesus e acredite naquilo que Deus diz sobre você. Amém? Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas alguém diz que eu sou isso. Anula. Ninguém aqui na terra pode ditar o que você é. Eu até tenho o poder de profetizar e abençoar você, mas não deixe ninguém dizer algo contra aquilo que a palavra de Deus diz sobre você, quem você é. Amém?
Vamos orar. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração.